pronto, agora está justamente gravando. Hoje, irmãos, na aula 2, nós vamos falar a respeito da importância da doutrina da salvação. Então, na primeira aula a gente entendeu que tinha a ira de Deus, tinha o pecado do homem e haveria necessidade de um mediador, porque são dois polos totalmente opostos. São dois pontos que não há possibilidade de se conectar somente os dois nessa tentativa. Então, Cristo foi o mediador dessa relação. E hoje a gente... A gente vai falar a respeito da importância e vai inserir um novo, como que eu posso dizer? Uma nova pessoa nessa trama aí, né? Mais um sujeito aí. Então hoje o texto inicial vai estar: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10 é o nosso texto base, o texto inicial que legal, da aula de hoje. Boa. Qual que ele liga o laserzinho? Esse O que tem um retinho? Sim. Glória a Deus. Irmãos, eu tentei aumentar um pouco mais a letra, mas eu gosto mais assim, eu uso para trazer um norte pra gente, mas não necessariamente vocês precisam estar sempre lendo, porque a gente disponibiliza depois no grupo, né? Os slides. Mas de qualquer forma, eu tentei o máximo possível aumentar a letra e não perder no enquadramento do slide, tá? Então são 4 pontos hoje que nós temos aí para abordar. O primeiro deles é o que diferencia o cristianismo. Outra, a visão errada sobre o pecado, a origem do pecado e o pecado segundo Deus nos diz. Eu já ia falar próximo. Então, na introdução aqui, queria trazer que a doutrina da salvação somente será bem compreendida se tivermos uma clara compreensão da doutrina do pecado. Jesus disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, como já lemos em Lucas 19:10. Esse é o grande diferencial do cristianismo, né? É uma religião de salvação de pecados. Então, uma das características da religião a qual nós abraçamos, a fé a qual nós acreditamos, que é uma fé para salvação de pecados, né? A essência da nossa fé é essa. Porque se não fosse a possibilidade de sermos salvos, não teria por que termos essa fé. Se primeiro nós não reconhecemos o pecado como um delito, não faz sentido a nossa fé. E se não houver um redentor, não faz sentido. Então, a base da nossa fé é compreender não só o pecado, mas as suas consequências, e não só as suas consequências, mas a necessidade de uma intermediação. O reconhecimento que há um ser superior, que nós precisamos nos reconciliar com ele, nos aproximar. Então, essa é a base da nossa fé. Tem um ser supremo, o Senhor de todas as coisas. Nós fomos criados à imagem e semelhança dele para sermos junto a ele, próximos a ele, um com Deus. E o pecado nos trouxe esse distanciamento, essa separação. Então a nossa fé está baseada nessa história, nesse enredo. Por isso que nós abraçamos essa fé. E nós reconhecemos que somente pode ser salvo aquele que reconhece que é pecador. Então já parte daí. Se você não se reconhece como pecador, se você anda como um Simão fariseu, como diz na história bíblica daquela história sobre a mulher pecadora, você não se enxerga como pecador, a fé não vai te alcançar. Parte desse ponto, a fé só alcançou a mulher pecadora porque ela reconheceu os seus pecados. E reconheceu que ela por si só não tinha perspectiva, não tinha possibilidade de se reconciliar com Deus.
E esse é um trabalho específico do Espírito Santo, um ponto que nós vamos abordar futuramente. Mas é Ele que nos traz essa evidência, Ele que nos traz essa necessidade de nós buscarmos perdão e nos reconciliarmos com Deus. Ele é o nosso GPS. Ele que nos traz o indicativo que é a necessidade de um mediador, Cristo, para nos reconectarmos com Deus. Então a Trindade é muito importante nessa relação de nós voltarmos a Deus. Amém? Aí eu queria trazer mais um personagem para essa trama, né? Que seria Satanás. Satanás não é somente mais um participante dessa história que fica omisso e fica só assistindo o que vai acontecer. Ele tem... Nós acreditamos que ele não tem o poder, o dínamo, ele não tem aquela ação para mover as coisas. Mas ele tem um intelecto, ele tem uma persuasão, uma forma de ludibriar a gente, que a gente não pode negligenciar isso. Porque a gente acredita que Satanás é mais um, está debaixo dos meus pés, eu tô com Cristo, está tudo certo. Amém, você está com Cristo, mas você tem que ser vigilante, tem que ser prestativo, porque ele usa dessas artimanhas desde o início da história, ou seja, ele é especialista em persuasão, porque desde o início ele tenta contra a vida humana, ele tenta contra o próprio Cristo, né? Como diz aqui no texto que nós temos em Lucas 4, dos 6 e 7, dar-te-ei toda esta autoridade e glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, tudo será teu. Ou seja, ele veio que para mexer com as emoções. Se ele tentou mexer com as emoções do próprio Cristo, quem dirá nós? E antes dessa fala final de Satanás, ele ainda usou 2, 3 vezes a própria palavra contra Cristo. Ou seja, não adianta nós só entendermos a nossa fé, termos esse enredo do que é Deus, do que é Cristo, do que é pecado, do que é o Espírito Santo. Não adianta nós sabermos o texto bíblico se ele vem confrontando com o próprio texto as nossas vidas. Ele vem querendo nos expor com a própria palavra, não é ele inventando um novo evangelho, ele não quer inventar uma nova moda, ele quer usar a própria palavra contra nós. Se nós formos ver o histórico do povo de Israel, ele nunca teve dificuldade em adorar o Senhor, nunca lhe foi imposto não adorar, mas a maioria das vezes foi misturar outros deuses no enredo. Essa sempre foi a tática de Satanás. Misturar outros deuses. Faraó não questionava se o povo ia adorar o Senhor ou não, mas adorando os deuses do Egito, está tudo bem. Tá tudo ok. Rei Acabe e Jezabel nunca questionaram se poderia não adorar o Deus de Israel, mas adorando Baal também, está tudo bem. Então, Satanás nunca quis simplesmente evitar que a mensagem seja propagada, mas ele queria confundir a mensagem. Queria trazer uma falta de entendimento nossa ou trazer uma importância menor do que a palavra tem. Ou seja, tem o Senhor dos Exércitos, mas Azerá também faz a parte dela. Tem o Senhor dos Exércitos, mas Baal também faz a parte dele. Tem Asterote também faz parte. Então, Satanás sempre quis usar da persuasão. Sempre quis o quê? Trazer outros povos para dentro de Israel, para trazer essa confusão, essa coisa. Não, tá tudo bem, olha, você está vendo o resultado? Você está vendo se você me adorar o que eu posso te proporcionar? Você está vendo se você adorar Baal, as coisas vão começar a florescer, vão começar a crescer, vão começar a dar fruto? Se você adorar Asterote, vai vir uma divindade para trazer um gado mais forte, vai abençoar a sua família, você vai enriquecer. Então é sempre uma coisa que vem com resultados. É nicho que vem com resultados. Mas só que o final disso? O final disso é engano. O final disso é morte. O final disso é destruição. E ele sempre foi
preparado para trazer o quê? Uma visão equivocada do que é o pecado. E eu queria trabalhar essa noite, e eu vou pedir o auxílio dos irmãos, para a gente usar o texto de Gênesis 3. Vamos usar só os primeiros versículos, só para nós entendermos a tática do maligno desde o início, desde o começo, como ele foi ardiloso, como ele tentou mexer com o que o ser humano tinha de entendimento ali naquele momento. Se alguém puder ler para mim o Gênesis 3, verso 1. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Amém. Então, nesse primeiro verso a gente já entende que para acessar o ser humano, Satanás precisou de um ponto de conexão, certo? E aí o texto já diz o quê? Que a serpente era o ser mais astuto entre os animais. Ou seja, alguém tem que dar brecha para Satanás ser um ponto de conexão conosco, para trazer o quê? Materialidade na nossa vida. A gente, se você ouvir uma voz na sua casa, você vai ter medo. Mas se eu conversar com você, você não vai ter medo. Então Satanás usa o quê? Eu prefiro, ao invés de assombrar alguém, eu vim de uma forma misteriosa, ou já vim como a gente costuma enxergar, né, com chifre, com tridente, com aquela coisa toda alto da compadecida, de repente aparece o bichão. Ele usa o quê? Usa pessoas que já estão se colocando nessa situação. Como Judas foi usado no contexto, outras pessoas foram usadas no contexto bíblico, Jezabel propriamente, pessoas que já tinham uma astúcia, já tinham um coração maligno, já tinham um coração voltado para as coisas ruins, e ali vira um ponto de conexão. Ou seja, a gente vai dar mais credibilidade quando a gente vê algo ou alguém falando com a gente, certo? Então, se eu vejo alguém falando comigo, eu vou dar credibilidade para aquela pessoa. E o primeiro ponto eu sei o que Deus falou com Eva. Eu sei o que Deus falou com eles. Eu vou usar o que Deus falou com ele, vou fingir de tolo, vou fingir de bobo. Quem pode ler de novo o verso 1 para a gente? Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Ou seja, fez um questionamento para ela. Aquela coisa, fiquem sabendo, tem tanta coisa bacana aqui. Deus criou tantas árvores, criou tantos frutos, fiquei sabendo que Ele não te deu acesso a nada disso, é isso mesmo? Ou seja, foi começar a mexer com o pensamento da mulher. Mas a mulher, como se fosse nos nossos tempos atuais, ela conhecia a palavra. Que a palavra nossa revelada não é o próprio Deus falando? Não é isso que nós acreditamos? Então ela usou do que ela soube para responder. Foi aquilo que Satanás perguntou para ela, foi aquilo que de fato Deus falou para Eva? Foi, irmãos? Não. Lê o verso 2, por favor, Candinho. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem deles, nem nele tocareis, para que não morrais. Amém. Ou seja, ela tinha vamos trazer para o nosso contexto de agora, ela tinha um manuseio ideal da palavra. Amém? Da mesma forma que Cristo foi confrontado com a palavra e respondeu Satanás, Satanás usou uma mentira para Eva e ela respondeu com a verdade. Não foi isso que aconteceu? Sim. Mas, irmãos, a gente acha que é só estar preparado, é só conhecer da palavra, é só conseguir responder. Mas nesse contexto aqui, o responder, Satanás já envolveu Eva numa trama. Já envolveu ela, porque ele induziu com uma pergunta para trazer um viés que ele queria da história.
Ou seja, ela foi... Você quer que use o microfone? Você acha melhor? Tá, tem pilha. Você vai preparar, né? Ou seja, irmãos, Satanás não é um ser para a gente brincar com ele, para fazer que nem Sansão e Dalila, para ficar flertando, para falar, eu te conto, amanhã eu te conto, é isso, não, amanhã eu te dou a resposta certa. E a gente vai dando esse flerte no nosso dia a dia. Em algum momento, como eu falei, ele é especialista em persuadir. Em algum momento a gente vai cair nesse laço. E às vezes na situação que nós cairmos é uma situação irreversível já. Ou seja, sentiu que não... O que ela poderia fazer? Sentiu que está além, essa conversa tá estranha. Alô? Ô? Sentiu que essa conversa... Opa, vou precisar de um auxílio, vou chamar Adão, vou fazer alguma coisa, mas eu não vou ficar sozinha exposto numa situação dessa. Não que eu estou responsabilizando Eva, mas eu estou trazendo para os nossos dias atuais que a gente tem que estar alerta a essas situações. Nós não podemos mais ser inocentes nisso, ou ser os coitadinhos da história, ou ser aquele povo que só sofre, não sabe por que sofre, porque tem que ter sempre alguém por ele, porque ele não consegue sair das situações sozinhos. Nós temos que ser atentos, prudentes, né? Nós temos que ter como o Cristo falou, nós temos que ter uma certa astúcia com as coisas, tem que ter um certo entendimento como uma serpente, mas a gente tem que ter serenidade de uma pomba também. Ou seja, tem que ter equilíbrio. Não adianta só ser o bonzinho que todo mundo passa a perna, mas não adianta a gente trazer a característica de ser uma pessoa má também e de tudo faz uma guerra. Então a gente tem que ter equilíbrio nas coisas, porque quando menos se espera, irmãos, essa conversa aconteceu, eu imagino, um dia comum, mais um dia na vida de Eva. Era uma relação que eu acredito que nesse contexto era normal, porque imagina, se fosse a primeira vez que uma serpente falasse com ela, ia trazer um susto, vocês não imaginam? Ela já ia se livrar disso de cá, assim, tá louco, mas um animal falando comigo? Então eu acredito que essa interação, por algum motivo, nessa época, era uma interação comum. Era uma relação que acontecia, ou seja, num dia que não estava se esperando nada, como se fosse mais um dia normal, veio uma conversa esquisita. Começou de uma forma estranha, começou querendo colocar Deus como um ser ruim, ou seja, ele te proporciona tudo isso. Ele te proporciona tudo isso e só para você ver, olhar e não poder desfrutar. Aí como o Candinho trouxe, ela não foi isso que aconteceu. Ele falou assim, olha, eu posso desfrutar de todas as árvores disponíveis aqui, exceto uma. Colocou só uma, que era do discernimento do bem e do mal. Ou seja, eu posso desfrutar de tudo, menos de uma. Aí que vem a artimanha. Opa, é aí que eu queria chegar. Você está vendo que Satanás construiu uma historinha boba, uma historinha simples, uma historinha que ia passar batido por nós no dia a dia, para trazer um viés que ele se interessa. Ou seja, a mulher está inocente, Satanás já está com uma artimanha construída desde antes, para chegar nesse ponto do verso 3. Verso 3 aqui, verso 3. A maçã aí. O fruto, É o fruto da maçã. A fruta proibida. Pode ler, Cadinho. 4, né? É o 3, né? 3. Vai de novo. Versículo 3. Isso. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Pode continuar? Porque Pode. Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Tá vendo, irmãos?
essa questão do certamente já traz uma convicção. Quando alguém conversa com a gente, qualquer tratado que a gente for realizar, profissional, de negócios, acadêmico, quando a pessoa fala para você, certamente não te traz uma tranquilidade? Quando você tem um problema para resolver, eu chego, olho nos seus olhos e falo, certamente a gente vai resolver isso até o final de semana. Opa! Você já baixa a guarda na hora, você queria brigar, você queria confrontar, questionar a pessoa. Cara, eu sou direito, mas a pessoa trouxe um ponto de convicção na história. Isso já mexeu com Eva. E essa era a ideia de Satanás. Já mexeu com o que ela tinha de convicção. Porque ela sentiu que ele também conhecia olha só que loucura. Conhecia do mesmo evangelho, parecia ser participante do mesmo evangelho. Opa, essa pessoa é conhecedora, essa pessoa talvez esteja aqui para me ajudar. E trouxe uma clareza que o próprio Deus não me trouxe. Olha a confusão que isso gerou. Trouxe uma clareza que talvez Deus tenha se esquecido, talvez Ele não tinha me explicado direito. O que? Satanás trouxe o viés dele para a história. Deus queria trabalhar o livre-arbítrio do homem, compreender até que passo seria, porque o ideal, o desejo do nosso Deus é nós usarmos o livre-arbítrio para adorá-lo. A adoração a Ele não seja uma imposição. Deus nunca quis que alguém tivesse peso de imposição, você tem que me adorar, mas você usar a sua liberdade para me adorar. Você usar a sua liberdade, o que? A sua consciência, o seu intelecto. Você está compreendido do que você está fazendo por livre vontade. Você não está fazendo porque você é pecador. Você não está fazendo porque você é falho. Você não está fazendo porque você está se sentindo devedor com Deus. Você está fazendo porque você tem convicção que Ele é único. Essa foi a ideia original de Deus. Essa é a compreensão que Ele tinha para nós, de nós usarmos o livre-arbítrio para isso. Por isso que a gente não vou falar não acreditar, às vezes parece pesado, mas nós compreendemos que a livre-agência faz mais sentido nos nossos dias. Porque o livre-arbítrio tem dia de algo que eu vou fazer uso dessa liberdade que eu tenho para adorar a Deus. Hoje não é verdade. A gente não usa o nosso livre-arbítrio para isso. A gente adora porque a gente se reconhece pecador, ou seja, já tem um viés aí. A gente já reconhece que se eu não adorar, eu vou tendenciar para o erro, eu vou caminhar para o errado, eu vou ser induzido de uma forma natural. Não vai ter um esforço. O esforço é adorar. O esforço é orar, o esforço é jejuar, o esforço é buscar o Senhor. Rolar as redes sociais e ver imagens tendenciosas não é uma dificuldade, é um viés mesmo. Quando você não imagina, você já está lá. Ou quando você se coloca o coração em outras coisas, é automático, você não se esforça para errar, irmãos, é isso que eu quero dizer. Então não tem como a gente fazer uso de um livre-arbítrio hoje se a gente tem que se esforçar muito para fazer um lado e a gente vai carregado para a maré do outro. Ou seja, não tem como. Não tem mais o que faça. Então, por isso que nós temos essa dificuldade hoje. Só não basta simplesmente o pecado. Nós conhecemos essa história como o pecado original, foi o que trouxe o start para o pecado no mundo, que trouxe origem ao pecado. Não simplesmente o pecado por si só, mas a gente tem um acusador agora. Ele traz essa persuasão, ele nos envolve e depois nos expõe. Ele nos envolve e depois nos aponta. Porque a dor da vergonha faz o quê? Nós nos distanciarmos ainda mais. Esse é o interesse. É por isso que Satanás, ele é persuasivo. Por isso que a gente fala que ele realmente envolve as pessoas. Porque ele envolve, traz uma mensagem boa, trouxe mensagem para Eva do quê? De libertação, gente. Olha o contexto. Meu Deus, hein? Eu vou te libertar, tem vendas nos seus olhos. Esse é o contexto da história. Tem uma venda que não faz você enxergar o que você pode desfrutar comendo desse fruto.
Irmãos, é fácil hoje a gente expor Eva e falar, mas também, meu, que vacilo, poderia ser diferente. Irmãos, vocês não sabem um tete a tete com Satanás. Imagina essa mulher sendo é mesmo, é isso? Nossa, se eu ter acesso a esse fruto, eu vou viver isso, eu vou ter esse discernimento, eu vou ser igual a Deus. E ela já trouxe o contexto, nossa, olha o que Deus fez, o que Deus criou, o que Deus formou, eu vou ser igual a esse ser. Irmãos, a história é essa. Imagina uma mulher exposta, sozinha, tete a tete com o maligno ali, sendo envolvida com uma história. Por isso que a gente tem que ler as escrituras e trazer o contexto certo para elas, para trazer o peso exato. Porque a gente ouve como uma história infantil, né? A gente aprende assim, né? O fruto, pegou do fruto, deu para Adão, aí depois Deus foi confrontar, Adão já falou, ó, não te pedi nada, Deus, o que você me deu já veio com defeito. Não te pedi nada, estava tranquilo aqui, dei nome para tudo, para todo mundo, eu estava fazendo o que era para ser feito, de repente o senhor apareceu com essa costelinha aí, ó, agora aí, ó, desandou, agora, então já jogou para a mulher já, poxa, mas também não é que eu inventei do nada, foi a serpente, então já trouxe o quê? Já escanteou uma série de delitos e de sofrimentos para todos os envolvidos na história. Então, é para isso que Satanás veio. Né? Esse que é o viés dele, é isso que ele trouxe como o trabalho que ele se propôs a fazer nessa terra. Foi o que ele se prontificou a realizar. Então eu faço a pergunta agora. A gente já não caminha com esse viés antes de conhecer a Cristo? Sem perceber, nós já não fomos persuadidos? Já não fomos envolvidos nessa história? Aí eu pergunto, qual foi o nosso fruto, né? Quando o texto fala que todos pecaram, e a gente fala, mas quem pecou foi lá atrás, não fui eu. Mas qual que é o seu fruto hoje? Que fruto Satanás persuadiu na sua vida? Falou, olha, se você dá um olhar maior para o trabalho do que para a sua família, do que para Deus, a sua vida muda. Você vai conquistar coisas. Se você se deixar envolver com essa pessoa do seu trabalho e largar sua esposa, sua vida vai melhorar. As coisas vão fluir de uma melhor forma. Olha, se você tentar ludibriar aquela pessoa, enganar, confundir, roubar o dinheiro dela, é um benefício para você não estar precisando desse dinheiro. Enrola aquela pessoa, é só mais uma pessoa, ele vai entender. Você tem suas necessidades. Não é isso que acontece? Ou seja, cada um tem o seu fruto. Porque hoje é fácil falar, no caso de um fruto eu jamais faria isso. Mas Satanás sabe o que mexe com as nossas emoções. Você acredita que Satanás sabe das nossas necessidades? Eu não sei se foi eu que fui errada ou se foi a minha filha. Veja só o que Deus. Mas eu posso perguntar para a senhora depois? É só para não perder o raciocínio? Depois a gente conversa. Pode ser? Pode. Legal. Só para não perder a lógica aqui, tá bom? Tá bom. Então é isso que ele faz. Que fruto é que mexe com as nossas emoções? Ele sabe da necessidade de Cristo e falou, eu vou atacar na necessidade dele. Eu vou mexer com o que ele precisa agora. Porque a gente acha que foi um questionamento, um cara com a cara feia apareceu para Jesus já, sai daqui. Não, foi um envolvimento, foi uma conversa, teve um diálogo ali. E aquele diálogo expondo necessidades. Mas Cristo foi preparado para aquilo. Cristo já estava 40 dias no deserto sendo trabalhado para o que é de vir, para essa persuasão. E é isso que a gente tem que se policiar hoje. Porque a gente enxerga uma provisão, algo que vem da parte de Satanás, como provisão. Porque, poxa, é isso mesmo que eu preciso. Mas ele sabe o que você precisa, irmãos. Mas só que ele vai te entregar de um jeito errado. E um jeito que vai custar caro. E um jeito que você vai ficar nas mãos dele. E a consequência disso vai ser destrutiva.
porque vai gerar pecado. Nós já aprendemos na aula passada que o pecado gera morte. Esse é o fim. É isso que ele tem para oferecer. No final, é a mesma coisa. É uma vida destroçada, amarrada, confusa. É uma vida distante da graça de Deus. É uma pessoa que cada vez mais se distancia daquilo que o céu tem. Cada vez mais o coração se endurece. Esse que é o papel. E às vezes a gente vê uma pessoa distante da fé, e a gente acha que é de um dia para o outro. Não é, irmãos. As coisas vão acontecendo, pouco a pouco, vai se envolvendo aquela pessoa, vai acontecendo casos na vida dela, as coisas vão fazendo sentido na cabeça, e Satanás vai trazendo seta para isso que faz sentido, e vai dizendo: nossa, realmente a igreja não presta, realmente as pessoas que fizeram esse mal para mim, realmente isso aí é culpa das pessoas, realmente Satanás me envolveu. Não foi Satanás, foram as pessoas que me fizeram cair, me fizeram falhar. E isso vai trazendo uma cauterização para a mente. O que significa isso? Vai trazendo uma dureza para a mente, que a pessoa fica convicta daquilo. Realmente é isso. Faz sentido. E Satanás está rindo do outro lado, porque trabalhou no coração de mais uma pessoa, mexeu com as emoções de mais uma pessoa, ludibriou mais uma pessoa. E para nós não cairmos nisso, para agora nós não termos mais o entendimento do que Satanás entende do que é pecado, porque Satanás entendeu o pecado como libertação para Eva ali, ó. Esse que é o viés para ele de pecado: conhecimento do bem e do mal, acesso a coisas que você ainda não tem, conquista. É algo positivo, esse é o viés. Mas nós temos que entender que para a persuasão de Satanás não nos atinja, precisamos estar bem alicerçados no que Deus diz. Quem pode ler Tiago 4:7, por favor? Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Não está ótimo. Ou seja, Deus já traz bem claro. O início de tudo é: sujeitai-vos a mim. Ou seja, aprenda comigo primeiro, resiste aqui, que Satanás fugirá de vós. Isso que o texto traz. Ou seja, mas antes de fugir, nós temos que nos submeter a Deus. Nós temos que ter o quê? Claro nos nossos corações que o viés do pecado, o que de fato o pecado apresenta, do que de fato o pecado a versão correta disso é com Deus, não é com Satanás. Entende? Então a visão clara do que é pecado, a gente só aprende, só conhece sujeitando-se a Deus. Aí ele tem alguns textos que falam: e resistindo ao diabo. Ou seja, já deixa claro, tem que resistir. A persuasão vai ser uma tentativa nas nossas vidas, é inevitável. O próprio Cristo já deixou como exemplo: eu padeci disso, eu sofri essa tentativa de persuasão, vocês também vão sofrer isso. E isso vai acontecer. Mas a palavra de Deus faz o quê? Fala o quê para nós? Resistirmos. Mas não resistirmos porque eu quero, porque eu sei que é errado, porque não é isso que eu quero viver. Nós estamos resistindo porque nós estamos submetidos às ordens de Deus. Nós estamos sujeitos à ordem dele. Nós estamos debaixo da provisão de Deus. É por isso que nós resistimos. Se a gente for colocar o peito na lança, irmãos, de falar eu resisto por mim mesmo, uma hora essa persuasão vai me envolver. Mas quando eu me submeto a Deus e falo: olha, eu consigo resistir porque eu estou debaixo de algo maior que eu. Eu estou coberto por algo maior que eu. Eu estou sendo guardado por algo que é maior que eu. E é por isso que nós, como cristãos,
conseguimos resistir. E essa é a única maneira de caminharmos nessa terra de uma forma coerente e irrepreensível. Aí eu vou deixar alguns textos aqui que deixa bem claro o que Deus, o nosso Deus, pensa sobre o pecado. Eu gostaria, como são poucos, né, e eu usei justamente para a gente usar na aula, eu gostaria que o primeiro já separasse aí Salmos 5:4, aí um segundo Hebreus 1:13 e um terceiro Levíticos 11:44. Quem pode ler, por favor, Salmos 5, verso 4? Tu não és Deus. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Amém. Hebreus 1:13. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Acho que é nada. Acho que é outro texto. Vamos lá para Levítico 11:44. Eu sou o Senhor, dediquem-se a mim, o Deus de vocês, e sejam completamente fiéis a mim, pois eu sou santo. Não fiquem impuros por causa de animal que se arrasta pelo chão. É isso. Então a gente. Só o segundo que eu vou ver direitinho, eu passo para os irmãos no grupo. Mas é isso que Deus pensa. Ou seja, nós só conseguimos compreender o que Deus pensa usando a própria palavra de Deus, né? Que é a mensagem revelada pelo próprio Deus. Então nós temos que nos alicerçar na palavra para nós entendermos o que de fato é o pecado, o que ele realmente significa na versão de Deus, porque de Satanás a gente já sabe. E de Satanás a gente não pode ser mais enganado. E para essa persuasão não nos envolver, nós temos que ter compreensão da palavra de Deus. E não só essa compreensão, mas nós temos que estar debaixo da proteção deles. Temos que estar sujeitos à sua autoridade. Então o pecado é o principal culpado pela morte de Jesus. Mas o principal culpado na visão espiritual, né? Porque na visão natural, o culpado foi mais um homem que não respeitou o sábado. Essa foi a morte natural de Cristo. Começou daí. Eles usaram a desculpa que ele se autoproclamou rei dos judeus, mas o início de tudo está profanando o sábado, está quebrando a lei. Então nós sabemos que essa foi uma desculpa. Mas a causa raiz para a morte de Cristo foi o pecado. O pecado e o seu poder destrutivo. As Escrituras nos mostram que a origem do pecado se deu no céu. Nós temos Ezequiel 28, Isaías 14. Irmãos, essas é o texto inteiro, tá? O capítulo inteiro de 28, o capítulo inteiro de 14. Ezequiel, ele traz uma alusão ao rei de Tiro e vai trazendo uma analogia e traz um contexto depois. Ou seja, é um texto complicado de se compreender, porque esse olha, não, ele está trazendo essa sentença para uma cidade, para aquele reinado. E Isaías é a mesma coisa, ele está trazendo essa sentença para a Babilônia. Então é um texto até difícil de nós lermos as Escrituras e nós compreendermos. Eu só fico com essa sua base de o pecado surgiu lá pelo ego de Satanás, que se inflou e ali levou a terça parte dos anjos e ponto. Agora o demais que o pessoal vai trazendo, e que ele era músico, e que ele era tal coisa. Porque se você for ver o texto de Ezequiel, ele era um guardião, né? O texto fala isso. Se a gente for trazer a analogia desse texto, falou que ele era um guardião, mais um anjo guardião, ou seja, tinha uma responsabilidade. Mas que ele é o melhor músico que o mundo... Não, irmãos, isso aí eu não... Se quiser acreditar, amém, mas é uma coisa que eu não vou adentrar e eu não sei de onde que as pessoas tiram tanta informação. Eu falo de uma forma humilde, eu não sei.
Eu não tenho um entendimento de onde sai. Mas o que eu tenho é esse, tá? E o que eu posso passar para os irmãos é o que eu acredito. E na terra, a partir da desobediência do homem, ou seja, no céu, a partir dessa ruptura aí de Satanás com Deus, e a desobediência na terra veio a partir de Romanos 5,12. Quem pode ler para mim? Romanos... Você nem? O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. É isso. Então, é aí que traz um entendimento para a gente que, a partir da desobediência do homem, que o pecado se instalou na terra. O pecado possui um alto poder de destruição, torna impotente o pecador, cega o seu entendimento e escraviza todo o seu ser. Ou seja, uma alusão melhor para essa frase que eu acabei de citar é Sansão. Foi justamente o que aconteceu com ele. Ele foi acorrentado, ali se mostrou impotente depois desse erro, estava cego, né, claramente, e estava escravizado, estava sendo exposto, estava sendo humilhado num templo de culto de um deus pagão, chamado Dagon. Então, isso aconteceu de uma forma literal, mas é isso que Satanás quer nas nossas vidas de uma forma figurativa. De nós chegarmos a um ponto de estarmos destruídos internamente, se enxergarmos claramente como impotente com relação ao pecado, ter o nosso entendimento cegado e sermos escravos do pecado. Essa artimanha, esse é o projeto, é isso que ele calculou para as nossas vidas. Esse que é o papel do pecado, e através disso que Satanás quer acorrentar, quer trazer confusão para as nossas vidas, quer trazer a falta de compreensão. Vocês já lidaram com pessoas que você vai falar da palavra de Deus, a pessoa tem uma repulsa que você não faz nem sentido o porquê dessa repulsa? Não faz nem... Eu entendo a pessoa não acreditar e não pegar aquilo como a sua fé. Eu entendo. Mas a pessoa criar uma repulsa, um ódio daquilo, é uma coisa inexplicável. Eu estava assistindo, trazendo para um contexto judaico, eu estava assistindo sobre Hitler, um documentário, e para os irmãos terem uma ideia, ele fez todo aquele envolvimento na Alemanha inteira, e os judeus correspondiam a 1% da população da Alemanha naquela época. E ele pegou um ranço de 1% da população de uma forma que não tem explicação. Assim, é uma coisa que é além do humano, é uma coisa espiritual, gente. Não tem como 1% de uma população incomodar tanto ao homem de ele pensar, eu tenho que dizimar essas pessoas. E foram mais de 6 milhões de pessoas mortas de uma convicção que tinha na cabeça dele que a Alemanha não era rica por causa dos judeus. Os judeus tomavam as posições de riqueza dos alemães. Como 1% da população vai tomar algo de alguém? Então você vê que as pessoas que têm essa repulsa, irmãos, não é uma repulsa natural. É isso que eu queria trazer para os irmãos. Não é uma coisa normal. Eu sei que situações acontecem, pessoas são feridas pela igreja, tem várias situações que podem acontecer que são inerentes ao ser humano, né? Infelizmente tem coisas que são... O ser humano é sujetivo para erro. Ele, como a gente falou, é uma raiz pecaminosa. Mas tem um tipo de sentimento de ódio que não é inexplicável. É só Satanás que pode colocar isso no coração de alguém. Eu não acredito que uma pessoa, humanamente falando, pode ter esse tipo de ódio. E a gente sabe que tem pessoas que têm esse sentimento, essa sensação de ódio gratuito. E é isso que Satanás quer. Ele vai pouco a pouco tentando absorver cada vez mais adeptos a esse ódio, porque esse é o real interesse. Esse é o real desejo. Aqui o poder redentor de Cristo, ou seja, nossa, graças a Deus. Nós vemos o que Satanás é persuasivo, nós vemos o poder destrutivo do pecado, mas ainda conseguimos olhar que há esperança, há uma possibilidade para nós.
Nós não somos obrigados a conviver e andar nesse erro. Nós não somos obrigados no ponto de vista, é isso que está posto. O mundo é assim, você tem que caminhar dessa forma. Nós não precisamos ser sujeitados ao pecado. Porque Cristo é o nosso Redentor, Ele tem esse poder de redenção sobre as nossas vidas. Como esse texto de Romanos 5:20 fala, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, aonde tinha erro, aonde tinha engano, aonde tinha, como eu falei na primeira aula, qualquer tipo de impureza, de tentei falar essa palavra de novo. Pecaminosidade. Pra que eu falo isso, né? Todo tipo de sujeira, não importa. Cristo veio para superar isso. É preencher e transbordar. Não é simplesmente colocar algo no lugar, colocar algo maior e melhor. Aonde se mostrou que era uma pessoa enganosa, uma pessoa que defrauda outras pessoas, uma pessoa que engana outras pessoas, vai mostrar muito mais a graça. Vai mostrar muito mais uma pessoa honesta. Se eu roubei uma vez, eu vou ser honesto 4 vezes mais. Se eu defraudei uma pessoa num tanto, eu vou reverter um tanto mais ainda. Ou seja, eu vou mostrar ainda mais. Se eu demonstrei algum erro, se eu demonstrei alguma má atitude, eu vou demonstrar ainda mais boas atitudes, boas ações. Não porque eu sou bonzinho agora, porque a graça está superabundando. Eu não tenho capacidade. Quem tem capacidade de fazer isso em mim é a graça que foi proporcionada por Cristo Jesus, que foi derramada no madeiro através do seu sacrifício. Essa é a possibilidade e a oportunidade que eu tenho hoje de ser superabundado por essa graça. E para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8. Com base nesses versículos, podemos afirmar que o poder de Cristo é o suficiente para nos redimir e salvar. Ou seja, é para isso que ele veio. Teve artimanhas, teve correntes, teve problemas, teve a persuasão, mas nada disso se compara ao que o Filho de Deus veio se manifestar nessa terra. É para isso que ele veio. É para de fato desfazer, é para de fato romper essa barreira que um dia nos aprisionou, é para de fato romper essa viseira que um dia tapou os nossos olhos. Foi para isso que ele foi chamado, foi para isso que ele veio a essa terra, para desfazer toda e qualquer obra do maligno. Ou seja, eu mostrei a força que o maligno tem, o tamanho do problema que ele pode gerar nas nossas vidas, mas eu quero trazer para os irmãos que não tem armadilha, não tem estratégia, não tem ação, intervenção maligna que possa superar o que Cristo veio fazer por nós. O que Cristo pode proporcionar às nossas vidas. Só basta hoje nós reconhecermos: eu sou falho, eu sou pecador e sou necessitado de arrependimento. E eu preciso me reconciliar com Deus. Isso que é a doutrina da salvação. É pura e simplesmente isso. A gente fala que tem muitos termos difíceis e tal, questões acadêmicas, mas basicamente a doutrina da salvação é isso, pura e simplesmente. Então, vou deixar mais umas perguntinhas para vocês aí, para nós debatermos na próxima aula. Se quiser tirar uma foto, mas também, como eu falo, né, a gente manda no grupo também, no WhatsApp. Então, vai ficar aí para exercício qual é o grande diferencial do cristianismo, qual é o papel de Satanás, qual foi a razão espiritual da morte de Cristo. Por que eu enfatizei espiritual? O que eu expliquei na aula? Tem uma explicação natural. Eu quero saber da razão espiritual, não da razão natural. A razão natural a gente já conversou hoje, é espiritual também, mas é a espiritual que nos importa, né? Então, irmãos, eu vou deixar esses minutinhos finais aí para os irmãos, para preencherem
de novo a lista, só reforçando a vocês, eu estou usando esse método de lista para a gente ter uma premiação no final do nosso curso, quem mais participou, tanto com presença quanto em participação.